E aí, tudo certo? Se a gente pensar na Sprint 1 como o começo de tudo e a Sprint 2 como a hora de construir, a Sprint 3 é, sem dúvida, o momento de evoluir. O lance agora não é só continuar o que já estava sendo feito, sabe? É refinar, é consolidar e, o mais importante, é subir o nível do trabalho. Bora ver como a gente chega lá. Vamos começar com esse número aqui na tela. 70%. É nesse ponto que o projeto precisa estar. E o que isso significa na prática? Que a maior parte das funcionalidades já está de pé, já está implementada. Ou, no mínimo, está num protótipo tão bem feito, tão robusto, que já dá para ter uma visão super clara da solução final. Aquela fase de incerteza de será que vai dar, já ficou para trás. E para a gente alcançar essa meta dos 70% e ir além, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos falar da mentalidade certa, que é a da evolução. Depois a gente mergulha de cabeça no produto, no processo e no jeito de apresentar o trabalho. E para fechar, vamos falar sobre colaboração em equipe e como tudo isso se amarra no que a gente chama de excelência de projeto. Então, vamos para o nosso primeiro pilar. A Sprint 3 exige uma virada de chave fundamental. Não dá mais para pensar em só manter o ritmo. A pergunta que todo mundo tem que se fazer agora é: como a gente está mostrando um progresso real, um progresso que dá para medir em cima do que a gente já entregou? E aqui está o pulo do gato. Tudo que foi feito nas entregas passadas precisa ser ativamente melhorado. Aquela ideia de só reciclar um conteúdo, sem de fato incorporar os feedbacks que foram dados, isso não cola mais. A evolução tem que ser nítida, tem que saltar aos olhos. Ok, com essa mentalidade de evolução já bem ajustada, vamos para a parte concreta do negócio, o produto. O que se espera do protótipo agora, nesta fase? É um verdadeiro salto de qualidade e tem que ser algo visível. Esse slide aqui mostra perfeitamente essa transição. A gente sai de um protótipo que tinha ideias iniciais, funcionalidades básicas e vai para algo muito, mas muito mais próximo da versão final. A expectativa agora é outra, é um nível de detalhe bem mais alto, com uma organização e uma usabilidade que realmente melhoram a experiência de quem usa. Então se liga nesses 4 pilares que não dá para negociar num protótipo de Sprint 3. Mais detalhe, uma organização de telas muito melhor, usabilidade aprimorada e, olha, um ponto crítico, um alinhamento perfeito com o código que já foi implementado. Essa coerência entre o que se mostra no protótipo e o que está sendo construído no código é fundamental. Certo, vamos falar agora de como o trabalho é gerenciado. Porque, né? Não adianta nada ter um produto incrível se o processo para chegar nele for um caos. Ter disciplina e usar as ferramentas do jeito certo é essencial. Vamos acertar os ponteiros sobre o papel do Kanban. Ele não é um relatório que se preenche só no finalzinho da sprint para dizer o que foi feito. Pensa nele como uma ferramenta viva, sabe? Uma ferramenta de gestão ativa, que está ali mostrando em tempo real como as coisas estão andando. E as regras são bem simples, mas não tem jeitinho. Todas as tarefas, sem nenhuma exceção, têm que estar no quadro. O quadro precisa ser atualizado o tempo todo para mostrar a realidade. E qualquer tarefa que for gerenciada por fora, no WhatsApp, no e-mail, oficialmente ela não existe. O Kanban é a única fonte da verdade sobre o andamento do projeto. E só para deixar tudo bem amarradinho, o Scrum é a metodologia, é o nosso guia mestre do projeto. O Kanban é a ferramenta que a gente usa para visualizar e organizar o trabalho dentro dessa metodologia. Ele é o meio para a gente chegar num fim, e não um fim em si mesmo. Agora, vamos para o momento que é decisivo, a Sprint Review. E assim como o produto e o processo evoluíram, a maneira como o trabalho é apresentado também precisa subir de nível. Essa citação aqui define perfeitamente o objetivo. Uma Sprint Review não é só um relatório de status, gente. É uma demonstração profissional de um produto. O foco tem que ser no valor que foi entregue, nas funcionalidades que funcionam e nos resultados que foram alcançados, e não só numa lista de tarefas que foram concluídas. Chega daquela participação passiva. Cada pessoa do time precisa assumir o protagonismo da sua parte. E o que isso quer dizer? Quer dizer que precisa explicar direitinho qual foi a sua contribuição, mostrar o resultado de forma clara, explicar como chegou lá com segurança e, mais importante, mostrar que domina totalmente o que foi feito. Só ficar passando slide não é participar. Agora, vamos tocar num ponto sensível, mas que é um motor de tudo isso: a equipe. Nenhum projeto, por melhor que seja, avança se a dinâmica do time não estiver boa.
Conflitos, divergências, aquela desalinhada básica, a real é que isso acontece. Faz parte do jogo de trabalhar em equipe. A grande questão não é se os conflitos vão aparecer, mas sim como a equipe reage e resolve quando eles aparecem. E para isso existe um caminho claro, um passo a passo. Tudo começa com um diálogo aberto e honesto. A partir daí é preciso alinhar o que cada um está esperando, deixar bem claro quem é responsável pelo quê e fechar com prazos que todo mundo entenda e concorde. Então, o ponto crucial é exatamente este. Não deixa o problema virar uma bola de neve. A falta de comunicação é o que transforma uma pequena diferença de opinião numa crise gigante. Quanto mais cedo os assuntos são colocados na mesa, mais fácil é resolver e manter o projeto no rumo certo. E, finalmente, vamos juntar todas essas peças. Como todos esses pilares que a gente falou se conectam com a forma com que o sucesso é medido de verdade. Como tudo isso vira uma nota, uma avaliação. Olha só essa rúbrica de avaliação. Presta bem atenção. A diferença entre um projeto bom, que só cumpre o mínimo, e um projeto excelente está nos detalhes, na entrega completa, na coerência entre as partes, na profundidade técnica e na qualidade da apresentação. Cada decisão que o time toma durante a sprint impacta diretamente em qual dessas caixinhas o projeto vai parar. E tudo isso nos leva a essa pergunta final. Terminar o trabalho é o básico, é o esperado. A verdadeira meta tem que ser a excelência. Então a pergunta que fica no ar é: o trabalho da equipe está apenas concluído, só cumprindo tabela, ou está realmente buscando o nível de qualidade que o coloca na prateleira dos excelentes? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o verdadeiro sucesso da Sprint 3.